Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo mais um modelo aqui de blusa com gola que eu fiz com esse fio maravilhoso Eco Amigurumi. Gente, super econômico. Esse novelo aqui tá saindo agora. Tem uma promoção na loja que eu comprei. Eu paguei R$ 8,90 nesse novelo. Com dois novelos, eu fiz uma blusa dessa daqui, com gola, né? Quem assistiu ao vídeo anterior, eu fiz um casaco, um cardigan, que eu usei também. Dois novelos, tá? Só que é com manga longa. Então, como a gola aqui vai um pouquinho mais de fio, né? Ó, ela é uma gola. A gente trabalhou aqui 10 carreiras, então ela gastou quase a mesma coisa que o cardigan. Então, para vocês verem como que é econômica, tá, gente? Olha, sobrou isso daqui do segundo novelo. Essa blusa aqui é um tamanho G, ela tá com 55 centímetros de largura e 62 de altura. E como vocês estão vendo aqui, ó, a gola é bem larguinha, né, ó. Então, gente, esse fio aqui rende demais, é maravilhoso. Quem não testou, quem não comprou, quem não conhece, vale a pena. Na aula anterior eu comentei sobre esse fio aqui, que eu ia trazer mais alguns modelos, né, de blusas aqui, trabalhada com ele. Gente, eu tô super apaixonada, é macio de trabalhar, não tô fazendo propaganda, não tô divulgando nada, tá? É só porque tem muita gente que não conhece. Eu não conheci esse fio, tá? E eu tô simplesmente apaixonada por ele. A peça fica maravilhosa, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente, ela é 85% algodão, tá? E 15% de fibra. Então, pra quem tem alergia, é maravilhoso, tá? Então, assim, olha, pra gente começar a blusa, como que vocês vão pegar a medida? Muita gente fica sempre perguntando as mesmas coisas. Quantas correntinhas eu faço? Gente, eu não trabalho com quantidade de correntes exatas, eu trabalho com as medidas. Então, como essa blusa aqui é uma parte reta, né? São duas peças retas aqui, vocês vão pegar a maior medida de vocês ou da cliente de vocês. Vamos supor aqui a pessoa tem o busto mais largo do que a cintura, tá? Eu sei que tem gente que tem a cintura mais larga do que o busto, então por isso que eu tô falando isso, tá, gente? Eu bato sempre na mesma tecla. Peguem a maior medida. Então, vocês vão dividir, vamos supor que vocês tenham 1 metro aí de busto, vocês vão pegar 50 centímetros para a parte da frente e 50 centímetros para a parte das costas. Por que 50? Como são duas peças, tá? 50 centímetros, vocês vão fazendo as correntinhas, quando chegar nos 50 centímetros, vocês fazem mais 4 correntes. É a única diferença aqui, tá? São a medida correta da medida mais 4. Por quê? Pra gente poder fazer o primeiro ponto. Para fazer a correntinha, eu usei aqui muita gente me pergunta qual é a agulha que eu uso, ó. Essa daqui é da corrente, mas eu tenho a agulha aqui também da Círculo, tá, gente? Aqui, ó, corrente e Círculo. São as duas marcas que eu uso de agulha. Então, aqui eu tô usando a 5,5 para fazer as correntinhas e depois a blusa inteirinha eu uso com a agulha 5, tá? Muita gente me pergunta se eu já trabalhei, se eu gosto de trabalhar com aquelas outras agulhas novas, né? Que tem aquela parte de madeira aqui. Eu não gosto. Eu sou das antigas, eu gosto de trabalhar com as agulhas antigas. Eu acho que eu consegui me adaptar melhor, tá, gente? Então, aqui, ó. Eu vou fazer, então, aqui 50 centímetros de correntinhas. Pra mim, deu 60 correntes, tá? Pra esse tamanho aqui. Por quê? Porque depende da agulha que vocês vão trabalhar, do fio que vocês vão trabalhar e da laçada de vocês, né? Cada pessoa tem uma laçada um pouquinho mais larga, um pouquinho mais apertada. Tem gente que puxa muito o fio, né? Então fica o ponto bem apertadinho, então depende muito. Por isso que eu não gosto de dar quantidade exatas de correntes. Então, depois que a gente fizer as correntes, eu vou trocar agora pela agulha 5. Vou pular as quatro correntes iniciais aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto alongado. Vou dar laçada, vou passar a minha agulha aqui por trás do ponto e vou fazer aquele meio ponto alto. Já trabalhei vários modelos com esse ponto, porque eu acho maravilhoso. Aqui, na verdade, a gente já trabalha duas carreiras em uma só, né? Muita gente acha que aqui a gente trabalha uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, mas não, a gente trabalha uma carreira só, né? Vou dar uma laçada, vou pular a primeira correntinha, vou trabalhar na segunda e vou fazer o ponto alto alongado. Por que pular
essa correntinha, né? Porque esse espaço aqui que a gente trabalhou meio ponto alto já é o espaço de um ponto aqui. Então, como eu não quero que o meu trabalho se abra, eu sou obrigada a pular isso daqui, essa correntinha, tá? O espaço de um ponto. E aí, muita gente fala assim, meu trabalho foi se abrindo. Foi se abrindo porque não presta atenção, né? Tem muita gente que pula o vídeo e aí não pega todas as explicações e aí pula, não pula o ponto, né? E aí, o que acontece? O trabalho vai se abrindo. E não é a nossa intenção aqui, tá, gente? Então, ó, fiz o ponto alto alongado, eu vou trabalhar o meio ponto alto aqui em cima, ó. Em cima do ponto. Dou a laçada, pulo a primeira correntinha, trabalho a segunda e faço o ponto alto alongado. Dou uma laçada, vou passar minha agulha aqui por trás e vou trabalhar o meio ponto alto. Então, é assim que vai ficando o nosso trabalho, tá, ó. E aí, a gente trabalha até o final. Chegando no último ponto aqui, a gente só vai trabalhar, ó, pulei a última correntinha, né? E só vou trabalhar o ponto alto alongado. Não vou fazer o meio ponto alto aqui em cima, tá? O último a gente só trabalha o ponto alto alongado, vira aqui a peça, faz 4 correntes para subir. Em cima do meio ponto alto aqui, olha, a gente vai fazer o ponto alto alongado. Vou pular esse primeiro ponto e vou trabalhar novamente em cima do meio ponto alto aqui, olha. Sempre pulando esse primeiro ponto, tá, gente? Aqui, ó, fiz o ponto alto alongado e aqui em cima eu vou fazer o meio ponto alto. Por que pular? Como eu falei, pro nosso trabalho ficar reto aqui na lateral, tá certo? Pulando o primeiro ponto, trabalhando sempre o segundo aqui, que fica exatamente em cima do meio ponto alto e trabalho o ponto alto alongado. Faz o meio ponto alto aqui em cima e segue, e segue aqui até o final. Chegando no final aqui da carreira, a gente vai pular novamente esse buraquinho de ponto aqui, né, que é o espacinho, ó, o primeiro ponto. Lembra que a gente pulou aquelas 4 correntes iniciais para começar o trabalho? Então, a gente aqui na primeira correntinha, a gente vai fazer o nosso último ponto alto alongado aqui da carreira. Pra quê? Pra que o nosso trabalho fique retinho aqui na lateral, tá vendo? Olha só. Então, como tem muita gente também que não trabalha esse último ponto, né? As pessoas vão comendo, ou então tem gente que inventa ponto onde não é, onde não tem que colocar, ou então não faz, e aí o trabalho vai ficando todo torto na lateral, tá? Terminou, vira a peça, sobe as 4 correntinhas e começa tudo de novo, ó. Em cima do meio ponto alto aqui, a gente vai trabalhar o ponto alto alongado. E em cima do ponto, a gente trabalha meio ponto alto. Aí, vocês vão me perguntar, Kátia, eu posso fazer ponto alto normal? Não, não é o mesmo resultado, não vai ficar essa parte vazadinha, tá, gente? Vou mostrar aqui na blusa, olha só como é que fica o resultado. Tem muita gente, é o ponto fantasia. Não, não é o ponto fantasia, gente. É uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Não, não é. Olha só como é que fica. Fica lindo, né? Eu sou apaixonada por esse ponto. Quem já me conhece aqui no canal já sabe. Aí tem muita gente também que pergunta, Kátia, por que você troca a agulha no começo, né? Por que você começou com a agulha 5,5 e depois tá trabalhando com a 5? Pra quê? Aqui eu vou mostrar também pra vocês, ó. Pro início do trabalho não ficar repuxando, tá? Ele vai ficar certinho. Se vocês trocarem a agulha, ele vai ficar certinho. Se vocês fazem com a mesma agulha, normalmente a primeira carreira vai ficar mais apertada e depois o trabalho vai se abrindo. Então, não é essa a nossa intenção. Então, depois que vocês trabalharem aqui, ó, eu trabalhei 8 carreiras. Na hora de costurar, a gente começa ao contrário, tá? Na hora de costurar, só vou dar uma explicação aqui pra vocês entenderem. A gente vai, ó, aqui a gente começa por cima, tá? Essa aqui é a primeira carreira. Então, aqui, ó, eu fiz 8 carreiras dessa parte aberta e depois eu fiz a parte fechada, tá? Se vocês não quiserem fazer essa parte fechada, a blusa vai ficar toda vazadinha assim, tá? Vai ficar quase parecida com o último modelo que eu fiz de gola, tá? Mas, normalmente, assim fica mais fechadinho aqui na parte do sutiã, fica mais bonito, né? Fica mais discreto. Então, 8 carreiras da parte aberta primeiro, tá? A gente vai seguindo até o final. Então, terminadas as 8 carreiras, a gente vai virar aqui o trabalho. Vou subir agora 2 correntes. Vou começar essa parte aqui fechada, tá? 2 correntes. E já aqui, olha, nesse primeiro buraquinho de ponto, eu vou fazer o meio ponto alto, olha.
Logo no primeiro, gente, não podem pular esse daqui, porque senão depois o trabalho vai ficar torto na ponta, tá? E aqui a gente vai seguindo todos os pontos, fazendo meio ponto alto. Então, a gente vai seguir agora por 12 carreiras, fazendo somente meio ponto alto, olha. Se aqui, nesse caso, se vocês quiserem trabalhar ponto baixo, vocês podem trabalhar ponto baixo, tá? Só que aí vocês vão ter que fazer mais carreiras. Ó, eu seguindo aqui, ó, todos os pontos, sem pular nenhum, tá, gente? Sempre tomando cuidado para fazer todos os pontos para o trabalho ficar certinho, olha aqui. E trabalhando meio ponto alto. E aí, a gente vai seguir, então, 12 carreiras trabalhando assim o meio ponto alto, tá? Então, chegando aqui no final dessa primeira carreira de meio ponto alto, olha aqui, ó, para vocês prestarem bastante atenção, para vocês também não deixarem o trabalho de vocês torto no final, tá? Ó, aqui a gente tem um ponto que a gente precisa trabalhar, ó, esse meio ponto alto. E agora, tem aquelas quatro correntinhas iniciais da carreira anterior. O que que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui a correntinha, ó, pra pegar, então, tá vendo aqui em cima? Na primeira correntinha, olha. E fazer o último ponto pra ficar certinha a nossa lateral, tá vendo, ó? Ficou retinha a lateral. Vira, sobe 2 correntes. E, novamente, logo nesse primeiro ponto aqui, a gente já trabalha, então, o meio ponto alto. E aí, sim, a gente segue todos os pontos, trabalhando o meio ponto alto. E aí, a gente vai trabalhar, então, as 12 carreiras assim, certo? Então, depois das 12 carreiras aqui com o ponto fechado, a gente vai trabalhar novamente aqui, agora mais 9 carreiras com esse ponto que a gente trabalhou aqui em cima. Vira o trabalho, sobe 4 correntinhas, gente, desculpa. Tô com as 9 carreiras na cabeça, sobe as 4 correntinhas. Agora sim, eu vou pular esse primeiro buraquinho de ponto que a gente trabalhava na carreira anterior, né? Agora, a gente vai pular esse daqui e vai trabalhar nesse segundo aqui, ó. E vai fazer o ponto alto alongado. E vai começar tudo de novo, como aqui em cima. Faço o meio ponto alto aqui em cima. Pulo o primeiro ponto, ó. Novamente, a gente vai pular o ponto e vai trabalhar o segundo aqui. E faço o ponto alto alongado. Trabalho meio ponto alto aqui em cima e sigo, gente. Agora, é a mesma coisa que como a gente trabalhou aqui. Agora, eu vou fazer, então, 9 carreiras para terminar a blusa. Ou vocês vão ver aí a quantidade de carreiras de acordo com a altura da blusa que vocês querem, tá? Vocês vão medir aí, eu quero, sei lá, 50 centímetros só de altura. Então, vocês vão medir e aí vocês vão diminuir. Podem diminuir a parte de cima também. Vamos supor que vocês façam aí uma blusa P, vocês podem dividir, vamos supor 50 centímetros, divide em 3 e faz a quantidade de carreiras aqui de acordo com a medida que vocês querem fazer, tá certo? Pra mim aqui, então, deu 8 carreiras, 12 e 9 aqui embaixo. Fez as duas partes iguaizinhas, tá, gente? Pode fazer as duas partes iguais. Como que vocês vão costurar? Na lateral, com agulha de tapeçaria, gente, já passei vários vídeos aqui como é que costura, tá? É até meio chato quando eu vou costurar, porque tem gente que tá bem adiantada e fala assim, ah, não precisa mostrar a costura. Então, quem ainda não sabe costurar, tá iniciando, volta uns vídeos aí que vocês vão me ver várias aulas mostrando como é que costura, tá? Agulha de tapeçaria normal, pelo lado sempre do avesso. Vocês vão costurar as duas partes aqui, ó, tanto a parte do espaço aberto, tá? Da parte aberta, quanto aqui do fechado. Aqui, pra mim, deu 20 centímetros, tá? E aí, se vocês quiserem também aí, uma manga mais larga, né? Aí, vocês vão deixar aqui também, de acordo com a medida que vocês vão fazer a blusa de vocês, tá? Pra mim, aqui deu 20 centímetros certinho, por isso até que eu fiz a mesma quantidade aqui, ó. Esse espaço aqui dá certinho o espaço da minha manga, tá? Então, eu fechei a lateral dos dois lados certinho. Aqui em cima, olha aqui, ó, espaço aqui, ó. 4 dedos para cada lado, tá? Mais ou menos aqui uns 8 centímetros para cada lado. E deixei aqui o espaço, tá? Pra gente trabalhar a gola depois. Então, costurei em cima, costurei aqui na lateral, aí a gente vira o trabalho do lado certo pra gente fazer, então, a parte da manga. Agora, trabalhando o lado certo, trabalhar as mangas e trabalhar aqui a gola. Eu trouxe uma parte aqui já adiantada, esse verde maravilhoso aqui também, tá? Então, como que vocês vão fazer? A gente vai começar aqui, ó,
Vou começar aqui pela emenda. Vou pegar o meu fio. Vou dar um nozinho aqui. Aqui na emenda da costura, tá? E vou colocar aqui o meu fio, ó. Faço um nozinho aqui também, dando só uma laçadinha. Passo o meu fio de sobra por cima desse fio que a gente vai trabalhar, olha aqui. Aí, eu faço uma correntinha. Novamente, vou passar o fio de sobra por cima. Faço mais uma correntinha, eu faço isso 3 vezes, tá, ó? E a terceira correntinha aqui agora. Vou dar uma laçada, já vou fazer aqui, ó, o meio ponto alto. Segura aqui pra puxar, tá? Pra conseguir dar a laçada. Então, a gente já trabalhou o nosso primeiro ponto. E agora, a gente vai trabalhar as carreiras. Toda parte que a gente vê aqui, ó, tá vendo? Essa parte fechada aqui, ó, desse pontinho aqui, a gente vai trabalhar o ponto alto alongado. E em cima, a gente vai fazer o meio ponto alto. Ficou fácil, né, gente? Então, aqui, ó, pra gente seguir a nossa blusa, é só a nossa manga, né, da blusa aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesse pontinho aqui, pequeno, a gente vai fazer o meio ponto alto e aqui em cima faz... Quer dizer, o ponto alto alongado, desculpe, e aqui em cima o meio ponto alto, tá? Aqui, ó, novamente, ó, vou pular esse espaço, né, e no espaço pequenininho aqui, faço o ponto alto alongado e aqui o meio ponto alto. Tá vendo, ó? E aí, ela vai seguindo as carreiras. E a gente vai fazer toda a volta. Terminou a primeira carreira, começa tudo de novo. Aqui eu fiz 4 carreiras. Se vocês quiserem manga longa, é só vocês seguirem até o tamanho, né? Até o comprimento que vocês quiserem aí. Então, é só seguir toda a voltinha da manga aqui. Então, finalizou, fez as 2 mangas, a gente vai fazer aqui a nossa gola. Vou fazer novamente aqui, já tem um nozinho. Vou pegar aqui, ó, começar novamente aqui também pela minha emenda, fazer do mesmo jeito que a gente começou na manga, tá? Vou colocar a minha agulha aqui, opa. Eu fico olhando pra câmera e eu não consigo enxergar direito, gente, desculpe. Preciso trabalhar com óculos agora, só que é tão difícil usar óculos. Quem faz crochê com óculos, coloca aqui nos comentários. Se já se adaptou, se gosta de fazer crochê com óculos, eu não consigo, gente, é horrível. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa pra iniciar, tá? Passando o fio por cima do fio de trabalho, de novo, fio de sobra por cima, 3 vezes, é a mesma coisa. Faço o meio ponto alto aqui em cima, seguro aqui pra puxar a laçada, senão fica difícil, tá? Nesse primeiro ponto fica difícil. E aí, a gente vai seguir, agora a gente vai seguir certinho os pontos, tá vendo, ó? Como a gente vai trabalhar agora seguindo aqui o nosso trabalho, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar só esse fio de sobra aqui. E aí, a gente vai seguindo aqui, ó. Seguindo ponto por ponto, fazendo a mesma coisa. Ponto alto alongado e aqui em cima meio ponto alto. Não tem segredo, gente, aqui, ó. Próximo ponto. Ponto alto alongado e meio ponto alto. No outro vídeo eu falei isso daqui, as pessoas, tá, mas tem que fazer a volta toda da gola? Lógico que tem que fazer a volta toda da gola. A gola não é a volta toda? Então, vocês têm que trabalhar exatamente, né, a parte da frente e a parte de trás aqui. Trabalhando, né, seguido. E aqui eu fiz 10 carreiras, tá? Nessa gola aqui eu fiz 10 carreiras. E aí, vocês vão fazer a quantidade que vocês querem. O truque pra aumentar a largura aqui da nossa gola, aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando ainda com a agulha 5,5, né? Depois eu vou passar a segunda carreira, eu vou passar então pra agulha 6. E aí, a minha gola vai ficar exatamente como, né, como ficou ali. Ela fica mais larguinha. E a diferença da gola. Então, ela é o charme. Se vocês não querem a gola larga, então, vocês continuam trabalhando com a mesma agulha. Eu não aumentei pontos nenhum, podem ver, ó. Tô trabalhando certinho todos os pontos, ó. Podem ver. Tá vendo? A única diferença é que eu mudo, então, a minha agulha, tá? Eu vou seguindo aqui, ó, toda a volta, gente, tem que seguir toda a gola, não é só na parte da frente, é só na parte de trás. A gola é a volta inteirinha, que não tem necessidade de eu ficar fazendo ponto por ponto aqui pra vocês ficarem vendo. Senão o vídeo vai passar de 1 hora, tá certo? Ó, toda a volta até aqui. Então, aqui, ó, eu dei toda a volta, tá vendo, ó?
certinho, ponto em cima de ponto, pra vocês verem. Cheguei no último ponto aqui, como que eu vou fazer pra juntar aqui a carreira, né? Eu venho aqui em cima, lembra que a gente trabalhou primeiro o meio ponto alto aqui em cima do ponto alto alongado? Aqui, ó, eu venho aqui e fecho aqui, ó, só com uma laçada, né, com meio ponto alto. Terminei, então, a primeira carreira, vou trocar minha agulha, pego a agulha 6 agora, vou subir as 3 correntinhas, e já aqui em cima vou fazer o meio ponto alto, seguro aqui, ó, pra fazer a laçada, e vou seguir agora ponto em cima de ponto, ó. Sempre trabalhando em cima desse meio ponto alto que a gente trabalhou aqui. Opa, aqui, ó. Trabalho ponto alto alongado. E em cima faço meio ponto alto. E aí, vocês vão vendo que a gola, automaticamente, ela já vai ficando mais larga por causa da agulha. Se vocês quiserem até usar uma agulha 7 pra ficar mais larguinha ainda, podem usar também. Ai, Kátia, eu não encontro esse fio na minha cidade. Onde que eu posso comprar? Gente, tem vários lugares que eu já vi, que é até mais barato do que na loja que eu comprei aqui. Eu já vi esse fio aqui por R$ 7,99 num site. Tem vários lugares, se vocês quiserem, eu coloco aqui um site muito bom que é confiável, que dá pra comprar. E também tem na Shopee. Na Shopee eu nunca comprei fio, mas tem muita gente que eu sei que compra também e que pode confiar, né? Primeiro vocês têm que olhar se a loja é confiável, se já tem bastante venda, e aí vocês conseguem comprar, tá? Mas tem, se não me engano, é Armarinho São João o nome. Ele é bem confiável, também não tô fazendo propaganda, tá? Só pra quem, não tem esse fio na minha cidade, se vocês quiserem testar, é muito bom, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários que eu respondo pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo, tchau!